A paz do Senhor Jesus Cristo, que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. A presença do Senhor possa ser viva e evidente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando você e a tua casa, que o Senhor possa continuar renovando as forças, as suas forças, as forças dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Receba renovo, receba consolo do nosso doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Quero lembrar vocês que todas as quartas-feiras estamos aqui às 19h30, aos domingos às 18h30. Aproveita rapidinho você aí, compartilha o link desse culto com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam nos acompanhar, receber uma palavra de Deus nos corações deles, em nome de Jesus. Amém? Você tem a oportunidade também, você que está nos visitando pela primeira vez aí no nosso canal, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pela primeira vez através do nosso Facebook, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aproveita, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Amém? Em nome de Jesus, para que você possa ser notificado sempre quando os nossos cultos se iniciarem. Amém? Aproveita também, compartilha as nossas páginas, compartilha o nosso endereço, o endereço do nosso canal com seus amigos e familiares, para que eles também possam se inscrever e curtir e serem notificados também, sempre quando iniciar um dos nossos cultos. Em nome de Jesus. Amém? Creio que o Senhor tem renovado as suas forças aí na tua casa. Creio que o Senhor nesses dias tem falado grandemente no teu coração, e eu não tenho dúvida que Ele vai continuar falando no teu coração. Eu creio que Ele vai continuar renovando as suas forças, porque a palavra de Deus diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças como águia. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que as suas forças estão sendo renovadas. Não tema, não se aflija, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo, por onde quer que você ande. Não importa o tempo que você está passando, o que importa é com quem você está passando cada momento, cada tempo, cada etapa da tua vida. E se você estiver passando com Cristo, cada momento da sua vida, eu não tenho dúvida, irmãos, que a vitória será garantida. Eu tenho certeza que você vai passar bem, mesmo diante das tempestades. Quando nós passamos com Cristo dentro do barco, eu não tenho dúvida que nós chegamos para o outro lado. E a promessa de Deus é: passemos para o outro lado. Essa é a proposta de Deus para a tua vida, é para você passar para o outro lado. Então, se no meio do trajeto você tem enfrentado algumas tempestades, não se desespera. Não se desespere, porque o Senhor, eu tenho certeza que se Ele estiver no barco, você chegará do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Quero compartilhar uma mensagem com vocês a respeito de algo que o Senhor falou comigo nesses dias. E eu creio que muitos de vocês estão passando por isso. Se não estiverem passando por isso, tenho certeza que você ainda vai passar. O tema da mensagem é as perguntas de Deus. Sabia que Deus também faz perguntas? Pastor, mas Deus, Ele é onisciente, Ele não tem dúvida de absolutamente nada, eu sei disso. Mas Ele faz perguntas para mim e para você com um objetivo, com um propósito. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com essa palavra nessa noite. As perguntas de Deus. Esse é o tema da mensagem nessa noite. E eu quero começar aqui no capítulo 3 de Gênesis, em versículo de número 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Vou ler novamente. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás?
Irmãos, a pergunta que Deus ele fez para Adão não é de alguém que não sabia onde Adão estava e nem do porquê Adão estava escondido naquele lugar onde ele se encontrava. A palavra de Deus diz que por causa do pecado de Adão e Eva, eles sentem medo quando eles ouvem a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, porque Deus tinha o costume sempre da virada do dia descer para poder conversar com Adão, para conversar com Eva no Éden. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele pergunta para Adão: Adão, onde está? Os olhos do Senhor, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. A palavra do Senhor diz que mesmo se eu e você construísse uma morada no abismo ou nas profundezas do oceano, os olhos do Senhor também estariam ali. Ou seja, não tem como nós nos escondermos de Deus. E talvez você esteja perguntando para você mesmo, mas por que será então que o Senhor pergunta para Adão onde ele estava, sendo que Deus sabia onde Adão estava? A pergunta, a resposta que Deus esperava de Adão não era para ele. A resposta que Deus estava esperando para Adão era para que essa resposta pudesse trazer reflexão na vida do próprio Adão. Quando o Senhor pergunta para Adão: onde estás? Com toda a onisciência dele, com toda a sabedoria dele, a própria palavra de Deus diz no capítulo 11 de Romanos: ó profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus é profundo. O Senhor, ele tem todo o conhecimento. Não existe nada que o nosso Deus não conhece. Não existe. Talvez você tenha feito algumas orações, às vezes até de uma forma rebelde, dizendo assim: Deus, o Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Sim, Deus sabe tudo o que você tem passado. Deus sabe exatamente o que você tem passado. Deus sabe que você sofre. Deus sabe quando você está com a tua vida apertada. Deus sabe quando você está decepcionado. Deus sabe quando você está aflito. Deus sabe quando você está com medo. Deus sabe quando você está ansioso. Mas por que Deus ele não me responde, pastor? Deus ele responde para você. De que forma? Muitas vezes Deus nos responde através de nós mesmos. Porque quando Adão respondesse para Deus onde ele estava e por que ele estava escondido de Deus, consequentemente já viria a resposta do motivo que levou tanto Adão como a sua esposa Eva a se esconder. A se esconder. Eu quero nessa noite te ajudar a entender, a compreender que a maioria das respostas que você precisa está dentro de você mesmo. E o que você precisa fazer é refletir. É você refletir. O Senhor ele desafia Adão aqui. Adão, onde você está? Quando Deus ele pergunta para Adão onde ele está, irmãos, ele faz o homem, ele faz Adão reconhecer e lembrar do motivo que o levou àquele esconderijo. Se prepare que Deus ele vai fazer algumas perguntas para você. E essas perguntas não é porque Deus ele não sabe. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas algumas perguntas que Deus ele vai extrair, vai fazer para você, é para extrair respostas para você mesmo. Porque ele não precisa de nenhuma resposta. Quem precisa de resposta é você. E quando você começar a aprender
a dar resposta para algumas perguntas que Deus ele tem feito no teu coração. Porque quando você começa a se perguntar, muitas vezes é o próprio Deus que está tocando em você, para que você possa refletir o porquê você tem sofrido algumas quedas, o porquê talvez você se encontre em alguns lugares que você não gostaria de estar, o porquê você se encontra em alguns lugares que Deus não gostaria que você estivesse. Quando Deus ele começa a extrair resposta de você, consequentemente ele extrai reflexões que em você começa a parar e refletir e pensar, meu Deus, realmente, eu estou aqui porque fui eu que plantei isso. Eu estou me sentindo só porque eu tenho plantado solidão. Eu tenho me sentido aflito porque eu gerei um ambiente de aflição para mim mesmo. Eu tenho me sentido só porque eu mesmo tenho gerado um ambiente de solidão. Eu tenho passado esse aperto financeiro porque eu mesmo tenho gerado esse ambiente de aperto. Eu tenho estado nessa situação na minha vida conjugal porque eu mesmo tenho gerado esse ambiente de transtorno, esse ambiente de tribulação, esse ambiente de guerra dentro da minha casa. Quando Deus ele começa a extrair, irmãos, resposta de dentro de nós, ele começa consequentemente trazer mudança para a tua vida. Porque a resposta não é para ele, a resposta é para você. Se coloca agora no lugar de pai e de mãe. Quantas vezes eu e você como pai, quando os nossos filhos estão agindo de formas erradas, de uma forma que está te desagradando, muitas vezes você não chega logo de cara falando para ele, filho, você errou isso. Não, você faz ele refletir. Muitas vezes você faz pergunta para eles para extrair resposta, e ele mesmo começa a responder para ele mesmo e refletir onde eles estão errando, onde eles estão falhando. Porque quando você extrai a resposta do teu filho, você consegue tocar de alguma forma na consciência dele. Quando você extrai dele a resposta, é porque ele achou, é porque ele mesmo detectou onde está o problema. Onde começou a falha. O porquê ele está sofrendo muitas vezes aquela disciplina. Quantas vezes que o seu filho vem e faz uma pergunta para você e você responde para ele com uma outra pergunta, para ele mesmo responder. E ele dá uma coçadinha na cabeça e fala, é verdade. E foi isso que Deus, ele quis tirar de Adão. A consciência do porquê ele estava escondido. O porquê ele estava atrás de uma planta, atrás de uma árvore para se esconder de Deus. Para extrair de dentro de Adão a consciência do pecado que ele tinha cometido. Se prepare para Deus começar a gerar perguntas dentro de você. Talvez você tenha passado períodos aí de perguntas. Talvez você tenha feito perguntas para Deus. Se prepare para Deus responder com perguntas, para que você mesmo responda. Porque quando você responder é porque você se conscientizou do porquê você está no estado que você se encontra. Do porquê você chegou aonde você talvez chegou e está sofrendo. Quantas vezes que eu e você paramos, refletimos e conversamos com Deus assim, Senhor,
Eu mesmo gerei isso. Quantas vezes eu falei isso, irmãos? Quantas vezes que eu já me deparei com alguma situação na minha vida, com situações na minha vida, que me trouxe sofrimento, e na hora que eu na hora que eu ameacei levantar as minhas mãos para cobrar alguma coisa de Deus, a resposta veio dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de você, irmãos, e ele te ajuda a ver aonde você está caindo e o porquê você caiu. E quantas vezes que o Espírito Santo falou dentro do meu coração, e antes de eu terminar minha pergunta, falar: Senhor, me perdoa, porque eu estou nessa situação, porque eu gerei essa situação. O Senhor não tem culpa de nada. Tudo que eu estou sofrendo é consequência das coisas que eu tenho feito. Tudo que eu tenho enfrentado foi por mau plantio, foi por sementes erradas que eu plantei, foi por atitudes erradas que eu tomei. Então o Senhor não tem culpa, o culpado sou eu. Quando você começa, irmãos, a ser usado por Deus, para você mesmo começar a extrair resposta, porque, como eu disse, o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele te ajuda. Ele te ajuda a obter a resposta que você precisa. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz isso. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda a refletir onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, onde nós estamos pecando, onde nós estamos deixando a desejar. Se tiver alguém aí do seu lado, diga assim: a resposta está dentro de você. Diga: o Espírito Santo está dentro de você. E ele te ajuda a obter a resposta para você responder. Não para esclarecer uma dúvida de Deus, mas para esclarecer as suas dúvidas. E você vai ter consciência que Deus não tem culpa de absolutamente nada. Rapidamente eu quero que você marque aí na tua casa uma outra pergunta de Deus. Eu vou mostrar algumas perguntas que Deus fez, entre muitas perguntas que Deus fez na Bíblia, mas alguns que eu separei aqui. A primeira pergunta que eu anotei está em Gênesis 16, versículo 8. Quando Deus ele pergunta para Agar: para onde vais? Da onde vens? O Senhor ele pergunta, ele faz essa pergunta para Agar, que era serva de Abraão e de Sara, esposa de Abraão. A palavra de Deus diz que essa serva de Abraão tem um filho com o senhor dela, com Abraão, consentido por Sara, mulher de Abraão, porque Sara até então não podia ter filho, mas já estavam com uma promessa no coração. Abraão já tinha recebido a promessa de Deus, Sara já tinha recebido a promessa de Deus, Deus já tinha falado no coração de Abraão que ele seria pai de multidão, que ele iria gerar um filho junto com a esposa dele. Ele não precisaria se deitar com a serva dele, mas ele acabou se deitando com a serva, consentido pela esposa Sara. A palavra de Deus diz que quando Agar ela tem o filho Ismael, ela começa a olhar para a senhora dela, para Sara, com desprezo. Sara começa a desprezar, começa a maltratar Agar. E Agar foge da casa de Sara. Quando Agar estava no caminho, o Senhor coloca um anjo no caminho dela para perguntar assim: mulher, onde vais? Da onde vens? O Senhor sabia da onde Agar estava vindo, mas ali o Senhor estava extraindo uma resposta para a própria Agar.
E quando Agar responde para Deus, eu venho da casa da minha senhora, explica o porquê ela tinha fugido, o Senhor vem e fala: volta, humilha-te para a tua senhora, volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Não era para você ter saído da casa da sua senhora, volte para lá. Ou seja, o Senhor, para tratar conosco, o Senhor, para restaurar as nossas vidas, muitas vezes Ele vai fazer perguntas para nós. Porque eu tenho certeza que quando Agar refletiu o porquê ela tinha saído, eu tenho certeza que ela compreendeu que quem precisaria se humilhar diante da senhora dela, era ela. Por mais que Sara estava maltratando ela, mas foi porque ela primeiro começou a humilhar, a desprezar a senhora dela. As perguntas de Deus é para nos trazer tratamento, é para nos trazer conserto. As perguntas de Deus é para trazer restauração para as nossas vidas. As perguntas de Deus é para nos colocar no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. É por isso que Deus nos faz a pergunta, porque muitas vezes eu e você estamos perdidos e não paramos para ouvir a voz de Deus. E quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, nós tomamos atitudes precipitadas, nós tomamos atitudes inconsequentes, como essa mulher tomou. E ela poderia morrer no deserto. Existem muitas pessoas morrendo, ou quase morrendo, por quê? Porque não tem dado ouvido à voz de Deus. Antes de você tomar uma atitude precipitada, antes de você tomar uma atitude no impulso, ouça a voz de Deus. Porque todas as pessoas que tomam atitudes sem o direcionamento de Deus, vive desesperado, vive aflito, vive sem a direção certa. Quantas pessoas, irmãos, estão perdidas? Quantas pessoas estão cheias de dúvidas, porque não têm parado para ouvir a voz de Deus? Porque se você parar para ouvir a voz de Deus, com certeza, Deus, Ele vai te ajudar a chegar na resposta que você, não a resposta que você quer, mas a resposta que você precisa, para que você possa viver bem e tranquilo. Para que você possa viver tranquilamente. Toma cuidado com as vozes que você está ouvindo. Porque talvez você tenha dado ouvido para as vozes do seu ego. Talvez você tenha dado ouvido para as vozes do seu orgulho. Talvez você tenha dado ouvido às vozes da sua vontade. E é por isso que você tem ficado inquieto. Em alguns momentos, talvez você tenha dado vozes para tantas pessoas, e cada um dá uma resposta diferente para você, que hoje você se tornou uma pessoa perturbada, uma pessoa aflita, uma pessoa inquieta, uma pessoa desesperada, uma pessoa cheia de dúvida. Porque você não parou para dar ouvido à voz certa. Deus, Ele falou isso nessa madrugada no meu coração. Eu achei engraçado algo que eu e minha esposa fizemos 2 noites. Nessas 2 últimas noites, o nosso filho, o Rafinha, ele tem sentido muita cólica nesses dias. E de madrugada ele acorda, chora. É o nosso despertador. É o que desperta a gente para a oração das madrugadas agora. E ele começa a chorar. E fica difícil da gente fazer ele dormir. Difícil tranquilizá-lo. A gente balança, conversa com ele. Mas o que me chamou a atenção é que nesses dias eu e minha esposa buscamos um vídeo no YouTube do barulho, som do útero da mãe. E aí a gente buscou o som do útero da mãe, as batidas, né, que tem dentro, os barulhos de água que tem dentro da barriga, do útero de uma mãe.
E aí na hora que eu coloquei do lado do ouvidinho dele, balançando ele, ele foi descansando. 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 Dormiu. E a respiração dele ficou tão tranquila. Aí Deus ele falou no meu coração: filho, sabe por que ele ficou tranquilo? Porque você colocou o som no ouvido dele, o som do lugar da onde ele veio. Você colocou o som do lugar onde ele acostumou viver. Não que eu quero que meu filho fique com esse coração de útero pro resto da vida, mas ele está se adaptando a este mundo. Mas o que Deus ele falou no meu coração é: filho, sabe quando os meus filhos vão ficar tranquilos? Quando eles pararem de ouvir o som desse mundo e voltar a ouvir o som de origem, o som do céu. Porque enquanto os meus filhos não parar para ouvir o som da origem, o som do céu, o som de origem é a minha voz, é aquilo que o meu espírito fala no coração. Enquanto o meu filho não parar para ouvir o som do lugar que ele saiu, porque antes do Rafa sair do útero da Rose, ele saiu do coração de Deus. Então eu e você precisamos parar de ouvir tantas vozes. Nós temos que parar. Eu vou perguntar para um não resolveu, eu vou perguntar para outro, outro não resolveu, eu vou perguntar para outro, outro não resolveu, eu vou perguntar para outro. E aí a sua vida vira uma bagunça. Seu coração e a tua cabeça viram uma bagunça. Porque você está buscando várias vozes e não está buscando a voz da pessoa certa. Você precisa de resposta, fala com Deus. Porque Deus ele é especialista de ajudar você a obter a resposta. E ele é tão poderoso que ele vai fazer você mesmo responder. Ele vai perguntar para você e você mesmo vai responder. E quando você responder, muitas vezes você vai dobrar o teu joelho no chão, vai chorar e vai falar: Senhor, me perdoa, porque eu estou nessa situação porque eu plantei. Eu estou assim porque eu gerei isso. Eu gerei tudo isso. A minha casa está desse jeito porque eu gerei isso. Eu parei de ouvir a tua voz e eu comecei a ouvir a voz da minha vontade. Eu parei de buscar a direção certa e eu comecei a buscar várias vozes. Irmãos, pode ver uma pessoa indecisa, uma pessoa cheia de dúvida, uma pessoa bagunçada na vida. Ela não consegue. Isso eu já vi homens, eu já vi mulheres assim, eu já fui assim. Você pergunta para um, a pessoa responde de uma forma. Você pergunta para outro, não é assim, Maico? Você pergunta para outro, o outro responde de outra forma. Aí você pergunta para o terceiro, não é assim? O terceiro responde de uma forma completamente diferente. De que forma fica a cabeça? Fica maluca. Fica cheia de bagunça. Fica uma mente sem direção, sem um norte. Pergunta para Deus, irmãos. Pergunta para Deus que Ele vai te ajudar a chegar na resposta que você precisa. E talvez a pergunta que Deus vai fazer para você é assim: ô Agar, para onde você está indo? E da onde você saiu? Porque quando o Senhor pergunta para nós, para onde você vai, é para você refletir o caminho que talvez você mudou, o seu trajeto, e a consequência que aquele caminho que você está trilhando vai te trazer. E quando Deus ele pergunta para você assim, da onde você vem, é para você lembrar do teu lugar de origem, para você voltar ao lugar que você tinha paz, ao lugar que você se sentia tranquilo, lugar que você se sentia seguro. Toma cuidado com os caminhos que você tem trilhado, meu irmão. Toma cuidado com os caminhos que você tem trilhado, minha irmã.
Só existe um caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ah, pastor, meu desejo é chegar até o Pai. O próprio Jesus fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe um caminho que te levará ao destino verdadeiro a não ser Jesus. Jesus é a paz que você precisa. Jesus é o descanso que você precisa. Uma outra pergunta está em Gênesis 32, versículo 27. O Senhor pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Mas Deus queria a resposta dele: Jacó. E quando Jacó responde, consequentemente ali vem o tratamento. Começa a vir as lembranças primeiro do que aquele nome significava para ele. O porquê o pai dele colocou o nome. Ele já começou tentando obter vantagem, segurando o calcanhar do irmão. E quando ele enrolou o irmão dele falou: por isso que o nome dele é Jacó, porque ele roubou meu direito de ser o primeiro filho. E ali, primeiramente, antes de transformar, de mudar Jacó naquele lugar chamado Jaboque, aquele lugar onde ele teve um encontro com Deus, onde ele viu Deus face a face, primeiramente Deus pergunta: qual que é o seu nome? E ali vem a resposta: Jacó. E quando ele reconhece que ele era um Jacó, que ele era um usurpador, que ele era um roubador de lugar, ali Deus transforma ele em Israel, que significa príncipe de Deus. Irmãos, a sua vida só é transformada quando você refletir quem você está sendo no momento. Pode observar. Como eu falei esses dias para uma pessoa. Tem pessoas que às vezes quer ser tratado, quer ser cuidado, mas não expõem o problema na raiz. Tem muitas pessoas que vai até um médico, até um consultório e leva a receita do medicamento errado. Sabe por quê? Porque não é sincero. Fala só meias verdades. Então o médico passa a receita do remédio daquilo que a pessoa apresentou. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você reconheça o que você tem e o porquê você está vivendo assim. Em alguns momentos Ele vai perguntar para você aonde você está. Em alguns momentos Ele vai perguntar para você aonde você está indo e de onde você vem. E vai ter momento que Ele vai perguntar qual é o seu nome, para que você reconheça qual está sendo o seu nome no momento. Talvez você vai responder: o meu nome no momento está sendo adúltero. O meu nome nesse exato momento se chama infiel. Meu nome nesse exato momento está sendo prostituta. Nesse exato momento o meu nome está sendo mentiroso. Nesse exato momento meu nome se chama falso. Entre outros adjetivos aí que você pode colocar. Mas o tratamento só vem através do reconhecimento. Se você está sendo Jacó, responda: Senhor, meu nome está sendo Jacó. Responda para Ele, que Ele vai te transformar num príncipe de Deus. Ele vai transformar o teu nome. Uma outra pergunta está em Êxodo, capítulo 4. Versículo 21, o Senhor pergunta para Moisés: o que tem nas suas mãos? E Moisés responde: um cajado. Moisés estava desesperado porque ele sabia a potência que era o Egito. Na época, o país mais poderoso do mundo. E o Senhor falou: você vai entrar naquele país e você vai libertar o meu povo daquele país. Ou seja, você vai ter que enfrentar Faraó, você vai ter que enfrentar as autoridades que Faraó estabeleceu, você vai enfrentar os guardas de Faraó, você vai enfrentar o sistema do Egito, você vai enfrentar tudo, os deuses do Egito, você vai enfrentar tudo. E Moisés, desesperado, perguntando como ele entraria, falando que ele era incapaz.
E o Senhor pergunta para ele: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés dá a resposta: um cajado. Colocando de uma outra forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor ele vai mostrar para você, quando ele perguntar o que tem nas suas mãos, que a capacidade do teu chamado, ele já entregou para você. Você só precisa enxergar o que ele já colocou nas suas mãos. Talvez você esteja perguntando aí na tua casa: ah, mas, meu Deus, o que o Senhor está vendo em mim para poder desenvolver esse chamado que eu preciso desenvolver, que ele fala que eu preciso desenvolver? E o Senhor pergunta: o que você tem em mãos? Talvez você vai mostrar um simples cajado. O Senhor vai falar: está aí a resposta. Eu quero usar você no simples. Uma outra pergunta que o Senhor faz para Moisés, no capítulo 4, versículo 11. Ele pergunta para Moisés: quem fez a boca do homem? Porque Moisés, ele começa a ficar intimidado com a sua limitação. A Bíblia diz que Moisés era pesado de boca, e ele confessa isso diante de Deus: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. E o Senhor pega e pergunta para Moisés: mas quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? De uma outra forma agora: Moisés, aquele que fez a boca do homem é o que está falando para você falar, é o que está te capacitando para falar. Irmãos, muitas vezes fique esperto, fique atento, porque Deus ele vai responder as suas perguntas com perguntas, para mostrar para você que você tem capacidade de discernir e responder para você mesmo, porque ele não precisa de resposta, aquilo que você precisa. Uma outra pergunta, no capítulo 2, versículo 4 de João, o Senhor perguntando para Maria: que tenho eu contigo, ó mulher? Maria chega para Jesus e praticamente ela intima Jesus dizendo assim: acabou o vinho. E ele pergunta para ela: que tenho eu contigo, mulher? Quando ele faz essa pergunta para ela: que tenho eu contigo, a mulher? O Senhor estava gerando dentro de Maria uma resposta. Ou seja, não é ele que deve satisfação a mim, sou eu que devo satisfação para ele. Ele está no controle de tudo. E ele sabe exatamente a hora de agir. Ele sabe exatamente a hora de trabalhar. Na sua vida, quem está querendo, é você ou Deus que assumiu o controle? Porque o Senhor só fez um milagre ali naquele casamento, transformando a água em vinho, quando Maria e os outros que estavam ali entenderam, compreenderam quem tinha o controle de tudo, quem tinha que mandar. E quando Jesus faz essa pergunta para Maria, ela já responde de uma outra forma. Ela olha para os homens que estavam servindo ali e fala assim: façais tudo o que ele mandar. Ou seja, ela compreendeu que era ele que mandava, que era ele que controlava todas as coisas. Então, em cima dessa pergunta de Jesus e da resposta de Maria, irmãos, eu quero convidar você e a tua casa a perder o controle para Deus. Porque talvez em algumas situações você está olhando para Deus e você está querendo intimar Deus, escolhendo a forma, o momento, o tempo. Não é Ele que escolhe todas as coisas, é Ele que escolhe a forma de fazer. É Ele que faz. E é no tempo dEle. E se Ele olhar para nós e disser assim: ainda não é chegada a minha hora, nós temos que acatar e continuar fazendo tudo aquilo que Ele mandar, na expectativa que o tempo dele vai chegar a qualquer momento. Nós não governamos a Deus, é Ele que nos governa. Perca o governo da tua vida para Cristo, irmãos,
Porque só assim você vai ver a sua água se transformando em vinho. Enquanto você querer decidir as suas coisas, enquanto você tentar definir as suas coisas, você vai continuar com a sua festa de casamento completamente descontrolada. Mas permita que o Senhor assuma o teu casamento. Permita que o Senhor assuma a tua casa. Permita que o Senhor assuma a sua vida. Que no tempo certo, Ele vai falar para você o que precisa ser feito. Uma outra pergunta que me chama a atenção na Bíblia está em Gênesis 4, versículo 9. O Senhor pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Você acha que o Senhor não sabia onde estava Abel, irmãos? Deus sabia onde estava Abel. Mas ali o Senhor já estava, de alguma forma, tratando o coração de Caim, fazendo Caim refletir o mal que ele tinha feito. Irmãos, muitas vezes o Senhor vai fazer você refletir o mal que você tem feito, ou talvez para você mesmo, ou para as pessoas que estão à sua volta. Talvez o Senhor vai falar para você assim: onde está o teu irmão? Para você parar, para refletir que talvez você abandonou o teu irmão. Ou talvez para você parar e refletir que talvez você matou a fé do teu irmão. Porque talvez você não esteja dando a atenção devida para o teu irmão. Talvez, marido, Deus vai perguntar: onde está a sua esposa? Talvez Deus vai perguntar, esposa, onde está o teu marido? Talvez vai perguntar, pais, onde estão seus filhos? Filhos, talvez Deus vai perguntar para você: onde estão seus pais? Nós vimos agora há pouco Deus perguntando para Adão onde está, para ele parar e refletir o lugar que ele estava e o porquê, o motivo que tinha levado ele para aquele estado que ele se encontrava. Agora Deus faz a pergunta de uma outra forma para o filho de Adão, para Caim: onde está o teu irmão? Eu tenho certeza que na hora que Deus perguntou para Caim, por mais que ele respondeu de uma forma agressiva: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ali já estava no coração dele aquele sentimento, na mente dele aquele pensamento: eu matei o meu irmão, eu assassinei o meu irmão por inveja. Por inveja. As perguntas de Deus, irmãos, é para nos levar ao lugar aonde nós caímos, aonde nós falhamos. Esteja pronto a ouvir a pergunta de Deus quando muitas vezes você perguntar: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E Deus vai extrair de você a resposta: o que você fez para merecer isso. Irmãos, não estou dizendo que tudo que você tem sofrido é porque você fez coisas erradas. Talvez você esteja passando por um processo de amadurecimento também. Mas assim como eu já passei, e muitas pessoas passam, talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo estejam passando o fruto de uma semente inconsequente que você plantou. Uma outra pergunta que me chama a atenção, a penúltima pergunta que eu anotei aqui: Saulo, por que me persegues? Está em Atos capítulo 9, versículo 5. Saulo, por que me persegues? Ou seja, ali o Senhor estava, através dessa pergunta, mostrando para Paulo que na verdade o que ele estava fazendo, achando que estava certo, na verdade era errado. Porque pelo nome da religião dele, pelo nome do Deus que ele servia, ele estava perseguindo os cristãos e consentindo com a morte dos cristãos. E ali Deus, através dessa pergunta, ele mostra para Saulo que na verdade ele não estava trabalhando ao favor de Deus, mas estava trabalhando contra Deus. E através desse tratamento, Deus
transforma um homem religioso num dos maiores apóstolos que já teve. Um homem de perseguidor se transformando em perseguido. Um homem que fazia a pessoa sofrer, sofrendo por amor daquela causa pelo qual ele perseguia até então. Meu irmão, se prepare nesses dias. Talvez você já tenha passado momentos de reflexões. Para de ouvir um pouco as pessoas e vai no teu secreto e começa a conversar um pouco mais com Deus. Deixa Deus te tratar. Acalma-te, para de falar um pouco e deixa Deus falar no teu coração. Deus está falando, você precisa sair um pouco do agito para poder ouvir a voz de Deus. Não estou falando que você não tem que ter alguém usado por Deus para te direcionar. Mas sai um pouco da bagunça. Sai um pouco da muvuca. Sai um pouco dos vários conselhos. Porque você tem capacidade de entrar no teu secreto e conversar com Deus. E Deus, talvez dentro do secreto, quando você fizer algumas perguntas, Ele vai fazer algumas perguntas para você. E você mesmo vai começar a entender que na verdade você sabe de algumas respostas que você perguntou para Deus. Deus, Ele vai começar a mostrar pontos para você através de perguntas que Ele vai fazer. Olha para a pessoa que está do teu lado aí na tua casa e diga assim: se prepare para as perguntas de Deus. Diga: Deus não pergunta porque Ele não sabe. Diga: Ele pergunta para extrair de você, para fazer você refletir, para fazer você cair em si e voltar ao caminho certo, ao lugar certo, ao lugar de origem, o lugar que você nunca deveria ter saído. Porque quando você saiu, você se deparou com tribulações não externas, porque nós podemos enfrentar, mas você começou a ficar bagunçado por dentro, de tantas coisas que você ouviu, que te fez parar de ouvir a voz de Deus. A última pergunta. Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse? 3. Quantas vezes o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? 3. A palavra de Deus diz que na terceira vez, Pedro se entristece pela insistente pergunta de Jesus. E fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Mas eu creio que esse sentimento de tristeza não é porque Deus, não é porque o Senhor Jesus duvidava do amor de Pedro. Pedro amava Jesus. Ele não amava Jesus ao ponto, antes da crucificação, ao ponto de morrer por Jesus. Ele achava que amava esse ponto. Mas Jesus sabia que ele não amava tanto assim. E quando o Senhor ele pergunta as 3 vezes, o Senhor faz Pedro refletir as 3 vezes que ele nega Jesus. Então a pergunta de Jesus muitas vezes é para te tratar. Essa pergunta foi o tratamento de Jesus para Pedro. E ali o Senhor começa a encorajar também: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, tu me ama? Então vai cuidar daquilo que eu amo, almas. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Então vai cuidar daquilo que eu amo, almas. Pedro, tu me amas? Puxa vida, terceira vez. 3 vezes eu neguei Jesus. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então vai lá apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, vai cuidar daquilo que eu amo, almas. Vai cuidar de vidas, Pedro. Ali Deus estava tratando
com um dos seus grandes apóstolos, que dali sairia disposto a sofrer por amor à palavra de Cristo. Talvez você esteja em tratamento, talvez você esteja em processo de tratamento. Procura refletir logo. O Senhor fala para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. Volte às primeiras práticas. Ou seja, lembra-te onde você começou a cair. Lembra-te onde você começou a esfriar na fé. Lembra-te de onde o teu casamento começou a ir de mal a pior. Começa a lembrar que quanto mais rápido você lembrar, mais rápido você vai voltar para a direção certa. E quanto mais rápido você voltar para a direção certa, mesmo enfrentando guerra, você vai sentir paz. Sabe por quê? Porque você vai entender, eu posso estar enfrentando em tempestade, mas se eu estiver no caminho certo, se eu estou no caminho do propósito, o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado, o Senhor está me acompanhando. Na hora que nós começarmos a nós mesmos, a palavra de Deus fala, irmãos, em Coríntios capítulo 11, examina-se o homem a si mesmo. Irmãos, a palavra de Deus mesmo fala em Coríntios 11, se nós aprendêssemos a julgar, a questionar nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros. Então começa a se analisar, começa a fazer questionamentos, não para Deus, mas para você mesmo. Que você vai começar a obter algumas respostas. E quando você obter as respostas, você vai cair em si como o filho pródigo, no capítulo 15, versículo 17 de Lucas. A palavra de Deus diz que o filho pródigo cai em si. Ele cai em si, ele fala assim: quanta fartura tem os trabalhadores do meu pai, e eu aqui padecendo, eu aqui sofrendo. Em outras palavras, ele diz assim: estou sofrendo porque eu quero, porque o meu pai não quer que eu sofra dessa forma. Meu pai não quer que eu fique aqui comendo lavagem de porcos. Meu pai não quer que eu fique aqui perturbado, angustiado, aflito, deprimido, depressivo desse jeito que eu estou, bagunçado do jeito que eu estou. Não. Eu preciso voltar à presença do Pai. Eu preciso voltar a me alimentar da comida do meu Pai. Eu preciso voltar a ouvir a voz do meu Pai. Eu preciso voltar à casa do meu Pai. E quando ele volta, ele encontra o Pai de braços abertos, irmãos. E aquela bagunça interna que ele estava é curado. Você quer ser curado dessa aflição, dessas angústias que você está enfrentando por dentro? Se aproxime de Deus. E esteja atento às perguntas que Deus vai fazer para você. O pessoal do louvor pode ir subindo no altar. Fica atento à voz de Deus. Deixa Deus perguntar para você. Eu tenho certeza que muitos de vocês já bateu na cabeça assim, falando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, aonde eu cheguei, Pai? A que ponto eu cheguei? Quantos de nós já fizemos esse questionamento? Mas nós só fazemos esse questionamento porque nós começamos a refletir cada processo que nós vivemos, que nós passamos, que nós escolhemos viver, para chegar naquele ponto que hoje está fazendo você enfrentar tudo isso que você está enfrentando. Porque mais uma vez eu vou falar, algumas coisas que você passa, no mundo teremos aflições, nós sabemos disso. Nós vamos passar por momentos difíceis.
Mas existem algumas situações que somos nós que escolhemos passar, irmãos. Caim escolheu matar o irmão, por isso que saiu errante, perdido no mundo. O filho pródigo escolheu sair da casa do pai, sair debaixo da tutela do pai, dos aconselhamentos do pai. Talvez vários amigos, né, do filho pródigo. Olha o tanto de coisa que você tem aí, rapaz. Você precisa ser mais dependente, você fica muito dependente do seu pai. Está na hora de você começar a crescer, viver a sua vida independente. E ele deu ouvido para os amigos. Ele não entendia que o crescimento dele dependia dos conselhos do pai, do direcionamento do pai. Imagina se Adão, se Eva tivesse se inclinado para o conselho de Deus. O conselho de Deus é: pode comer de tudo, menos dessa árvore. Imagina, irmãos. Está na hora de nós pararmos um pouco de ficar achando que Deus é culpado da situação que nós estamos. E está na hora de nós começarmos a refletir o porquê nós estamos passando o que nós estamos passando. E eu falo para você, a resposta está com você mesmo, está dentro de você. Porque muitas coisas que você está vivendo foi você que plantou. Foi você que plantou algumas sementes de infidelidade. Você que escolheu sair daquele ambiente de intimidade que você tinha antigamente e começou a viver uma vida relapsa com Deus, uma vida relaxada. Foi você que escolheu tudo isso. Ah, pastor, mas Deus é pai. Deus é pai. Como o pai do filho pródigo era pai do filho pródigo, não deixou de ser pai. Mas o filho pródigo escolheu sair da cobertura do pai e colheu consequências terríveis. Mas graças a Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso. E ele faz eu e você cairmos em si. E nós começamos a obter as respostas que nós precisamos para voltar ao lugar que, mesmo passando por momentos difíceis, nós tínhamos paz. Ah, eu estou no barco, está balançando, não importa, mas Jesus está aqui. Eu estou no caminho que Jesus falou para eu ir. Então também. Ah, eu estou indo para o Egito enfrentar as faraó, não importa, mas foi o lugar que o Senhor falou para eu ir, eu vou. Porque eu estou indo na direção do propósito. Meu Deus, eu fui vendido pelos meus irmãos. Meu Deus, eu fui acusado, estou dentro de um calabouço, estou dentro de uma prisão, como José passou. Não importa, eu tenho paz, sabe por quê? Porque eu estou no caminho do propósito. Ah, eu estou na prisão, mas à meia-noite eu estou cantando, eu estou adorando, sabe por quê? Porque eu estou no caminho que o Senhor me direcionou a andar. Está faltando paz no teu coração, meu irmão? Está faltando paz no teu coração, minha irmã? Está na hora de você rever para onde você está indo e da onde você saiu. Porque talvez o lugar que você está indo é onde está tirando a tua paz. E talvez o lugar que você saiu era o que te dava paz. Pense nisso. Vou repetir. Está aflito? Está aflita? Está bagunçado por dentro? Está na hora de você rever para onde você está indo. Porque essa foi a pergunta do Senhor para Agar: para onde você está indo? E da onde você saiu? Cuidado, porque o lugar que você está indo, a direção que você tem caminhado, talvez é o que está te trazendo essa perturbação, essa angústia, esse medo, essa tristeza. E talvez o lugar que você saiu era o que te dava paz. O lugar que o filho pródigo estava era o que dava paz para ele.
Ah, mas o pai pega no pé, é chato demais. Não importa, mas é a casa do pai. É a casa que tem a comida certa, que vai trazer força. É o lugar onde tem os conselhos do pai, que vai conduzir para o destino certo. Um certo momento fora da casa do pai vai trazer até um prazer gostoso. Vai trazer até uma alegria. Sair da tutela, sair da cobertura do pai chato. Mas no meio do caminho vai ter perdas, abandonos, e bagunças internas. Mas lembra-te de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras, e volte ao lugar que te levava à paz, aquele lugar de oração, aqueles conselhos que te conduzia para o lugar certo, para o destino certo, por mais doloroso que era. Feche seus olhos aí na tua casa, coloca a mão no teu coração, diga: Pai, eu estou pronto, estou com o coração aberto, estou com o coração disponível, Senhor, a receber os teus questionamentos, a receber as suas perguntas, Senhor, porque eu sei, meu Pai, que muitas das suas perguntas me levará ao lugar que eu nunca deveria ter saído. Diga: Senhor, eu reconheço que eu estou bagunçado por dentro, eu reconheço que eu estou me sentindo perturbado, oprimido, inquieto, mas nessa noite eu me comprometo a voltar ao lugar que eu nunca deveria ter saído, Senhor. Eu abro meu coração, eu farei como Agar, eu vou me humilhar e eu vou voltar ao lugar que eu nunca deveria ter saído. Diga: Senhor, eu estou disposto a rever onde eu caí e voltar, Senhor, a praticar aquela vida no secreto, aquela vida de oração, aquela leitura cheia de sede, a me alimentar novamente daquela comida que me fortalecia, que me trazia força, que me impulsionava ao propósito, ao destino, Senhor. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Oh, alabasurianda labaragabai, chora alabasurianda labaragabai. Voltar ao primeiro amor, quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Aqueça meu coração, aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração, Jesus. Aqueça meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar
andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. E a minha alma gritará: eu te quero, como eu te quero, eu te quero. Levanta a sua voz e diga: eu te quero, eu te quero, meu Jesus, eu te quero. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Na sua casa, coloca a mão no teu coração, diga isso: eu te quero. Diga bem forte isso: eu te quero. Eu te quero. Diga: eu te amo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Tua voz, meu amado, quero voltar, nada de mãos
assim que nós temos que andar, irmãos, de mãos dadas com o Pai. Pode observar o seu filho, quando ele é pequeno, quando ele é criança, e ele se sente em perigo, ele fica com medo de alguém, ou medo de alguma situação, ele vai se aproximando do pai, ele pega na mão do pai, e aquilo traz uma segurança tão grande no coração dele, traz uma paz tão grande no coração dele. Eu acredito que é isso que muitos de nós precisamos, irmãos. Nós estamos segurando em muitas mãos, e nós estamos esquecendo de segurar de verdade nas mãos de Deus. Nós estamos depositando toda a nossa confiança na sabedoria de homens, e estamos esquecendo daquele que é toda a sabedoria. Está na hora de nós voltarmos a viver verdadeiramente de mãos dadas ao Senhor. Está na hora de nós voltarmos a ouvir a voz dele, a voz do nosso amado, nos dando a direção. O filho, quando ele segura na mão do pai, ele está segurando na mão daquele que tem sabedoria para levá-lo para o melhor lugar. É assim que eu me sinto, irmãos, quando eu largo das mãos de Deus. Pensa numa criança de 3 anos de idade, numa criança de 2 anos de idade. Pensa ela no meio da multidão, e você solta das mãos dela e sai de perto dela. O desespero que aquela criança fica. É isso que muitos filhos de Deus têm vivido. Têm vivido no meio de uma multidão de vozes. E infelizmente muitos soltaram das mãos do Pai. E estão perdidas, gritando, desesperados, sem saber qual é a direção que precisa ir. Enquanto você não segurar na mão do Pai, você não vai encontrar a direção certa novamente. Porque é o Pai que aponta o destino para o filho. Quer voltar a caminhar rumo ao destino? Segura na mão do Pai. Se você segurar na mão do Pai, você vai voltar a caminhar para o destino certo. E se você caminhar para o destino certo, você vai encontrar novamente a paz que você tanto precisa, a paz que você tanto necessita novamente. Deixa o Senhor, deixa o Pai guiar o teu casamento, deixa o Pai guiar a sua vida financeira, deixa o Pai guiar as suas emoções, deixa o Pai guiar a sua vida espiritual, deixa o Pai guiar o seu ministério, deixa o Pai guiar toda a área da tua vida. Levanta a tua mão dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a andar de mãos dadas contigo, eu quero caminhar novamente para o destino certo, eu quero desfrutar da paz verdadeira. Aleluia! Aleluia!
eu te amo, Pai. Eu te quero, Pai. Mais que tudo te desejo. Para eu terminar, quando a criança, chorando, desesperada, perdida, no meio da multidão, ela é encontrada pelo Pai, ou ela consegue encontrar o Pai, ela sente no coração dela um alívio tão grande. A paz volta a reinar no coração da criança. Irmãos, o Pai te encontrou. Vou repetir. O Pai te encontrou. E Ele se fez acessível para poder ser encontrado por você. Ele te encontrou. E Ele está disponível para que você o encontre. Então desfrute deste cuidado. Desfrute desse amor. Deixa Ele falar no teu coração. Que a voz dele seja mais forte dentro do teu coração. Mesmo se em alguns momentos a voz dele seja: aonde você está indo? Da onde você saiu? Volte! Seja sensível à voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus vai gerar paz no teu coração. Porque você vai ter a certeza que você está sendo conduzida para o destino certo, para o lugar certo, para o lugar de vida, para o lugar de paz, para o lugar de tranquilidade. Mesmo se no trajeto houver deserto e aflição, se você está de mãos dadas com o Pai não leva o filho para um destino ruim. O Pai tem lugares altos, lugares bons para te levar. Amém? Que Deus abençoe a tua noite. Volte a desfrutar dos conselhos do Pai e viva em paz, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês. Domingo estaremos de volta às 18h30. Fique ligado, irmãos, no nosso canal e seja abençoado em nome de Jesus. Um abraço. Você se sente aflito? Tem se sentido solitário e oprimido por alguma situação que lhe causa dor? Em Romanos 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não existe lugar melhor para você estar do que no colo do Pai. Muitas pessoas têm vivido momentos de muita angústia, passado por tribulações, dificuldades, medos, com desejos de parar com tudo, mas ao mesmo tempo nós temos visto pessoas que têm desfrutado do amor e do abraço do Pai. Queremos convidar você, mulher, homem, jovem e adolescente, para descansarem neste amor eterno. Nós estamos vivendo o ano da paternidade em nossa igreja e foi nos prometido dias maravilhosos, dias de milagres, dias de alegrias e realizações de sonhos. Quando estamos na presença do Pai, nós conseguimos passar as dificuldades e tribulações sem qualquer tipo de abalo. Porque a nossa casa ela está edificada na rocha. Porque quando nossa casa ela está na rocha, pode vir o vento, a chuva, o sol, a tempestade, a doença, mas a rocha não será abalada. E é assim nos braços do Pai. Por isso, em tempos de perigo como vivemos o agora, prefira confiar somente no Pai, porque você não é um filho ou uma filha órfã. Podem os seus pais biológicos te abandonarem, mas o Pai jamais te abandonará. Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Creia que dias melhores virão
e milagres surgirão mesmo quando acharmos que é o fim de tudo, e mesmo quando nós não sentirmos força. Por isso, viva o hoje, pule, cante, grite, sorria, alegre-se na presença de Deus a cada instante, até o grande